Este canal é para quem sente que algo mudou, para quem continua indo à igreja, ouvindo mensagens, participando. Nem tudo que anima realmente transforma. Aqui, não atacamos igrejas, não expomos líderes, não buscamos polêmica. Refletimos, analisamos, com calma e respeito, a diferença entre mensagens motivacionais e o ensino bíblico que realmente confronta, corrige e transforma. Este é um espaço para cristãos comuns, sinceros, que começaram a sentir um vazio difícil de explicar e decidiram buscar profundidade em vez de apenas conforto. Se você já saiu animado, mas vazio, se já sorriu, mesmo estando mal, se sente que sua fé precisa de mais verdade e menos frases prontas, você está no lugar certo. No Wicca Scriptural, aqui, a consciência vem antes da motivação e a transformação vale mais do que o alívio momentâneo. Tudo parecia certo. As palavras eram bem colocadas, o tom era respeitoso, os versículos estavam ali. Não havia nada obviamente errado. Pelo contrário, se alguém me perguntasse, eu diria que era a palavra de Deus. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão confuso, porque mesmo parecendo certo, algo não me transformava. Eu ouvia com atenção, concordava internamente, às vezes até anotava. Saía com a sensação de que tinha aprendido algo importante, mas essa sensação era curta demais. Bastava a semana começar para tudo voltar ao lugar de sempre. Os mesmos hábitos, as mesmas reações, as mesmas escolhas. A mensagem tinha sido boa, mas eu continuava o mesmo. No início, eu ignorei. Disse a mim mesmo que transformação leva tempo, que ninguém muda da noite para o dia. E isso é verdade. O problema é que com o passar dos meses, depois de tantos anos, a mudança continuava sempre prometida. Era estranho admitir, mas nada ali parecia falso ou vazio. Tudo era genuíno. Tudo soava espiritual, bíblico, correto. E ainda assim, não produzia raiz. Era como regar a superfície da terra sem nunca alcançar o fundo. Eu comecei a perceber esse incômodo em pequenos detalhes. Em como eu me emocionava durante a mensagem, mas não era confrontado. Em como eu saía tocado, mas não examinado. Em como tudo parecia me afirmar, mas raramente me questionar. E isso começou a me inquietar. Talvez você já tenha sentido algo parecido. Aquela sensação de estar ouvindo algo que parece palavra de Deus, mas que não mexe com aquilo que realmente precisa mudar. Aquilo que dói, aquilo que exige renúncia, aquilo que não se resolve com frases bonitas. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu continuei indo, continuei ouvindo, porque afinal, não havia motivo claro para parar. Mas dentro de mim crescia uma pergunta silenciosa: se isso é a palavra de Deus, por que eu continuo igual? Eu não fazia essa pergunta em voz alta, nem para os outros, nem para mim mesmo, porque fazer essa pergunta exigiria coragem. Exigiria admitir que talvez eu estivesse me alimentando de algo que parecia sólido, mas não sustentava. Que talvez eu estivesse confundindo clareza com profundidade, entendimento com transformação. O mais desconfortável é que eu não me sentia enganado. Eu me sentia acomodado, como alguém que se acostumou a ouvir sem responder, a receber sem praticar, a concordar sem obedecer. E isso é muito mais perigoso do que um erro evidente. A palavra de Deus, quando realmente nos encontra, não deixa tudo no lugar. Ela desloca, ela expõe, ela incomoda. Mas o que eu vinha ouvindo raramente me tirava do eixo. Pelo contrário, me deixava confortável demais para mudar. Eu comecei a perceber que algo estava errado não pelo que era dito, mas pelo efeito que aquilo tinha em mim. Ou melhor, pelo efeito que não tinha. Não havia arrependimento profundo, não havia revisão de vida, não havia mudança prática, apenas alívio momentâneo. E talvez esse fosse o maior sinal de alerta. Eu estava me sentindo melhor, mas vivendo igual. Essa percepção não veio com raiva, veio com tristeza. Uma tristeza silenciosa, madura, a tristeza de quem começa a entender que algo importante está faltando e que não dá mais para fingir que não percebeu. Tudo parecia a palavra de Deus, mas não me transformava. E naquele momento, mesmo sem saber exatamente o que fazer, eu entendi uma coisa: continuar daquele jeito já não era uma opção. Com o tempo, ouvir deixou de ser um encontro e virou hábito. Eu sabia o dia, o horário, o ritmo, sabia quando a mensagem ia começar, sabia a duração e como tudo ia acabar. E de certa forma isso me tranquilizava. Havia conforto na previsibilidade, mas também havia um risco que eu só fui perceber depois. Quando ouvir vira hábito,
a palavra perde o poder de nos surpreender. E o me sentava, prestava atenção, concordava mentalmente e seguia em frente. Não havia resistência interna, mas também não havia rendição. Era como assistir a algo que eu já conhecia bem demais para ser afetado. Eu não me fechava, apenas não me expunha. Aos poucos, comecei a consumir mensagens como quem consome conteúdo, uma após a outra, sempre buscando algo que me fizesse sentir melhor, mais confiante, mais animado. E sem perceber, eu estava me relacionando com a palavra da mesma forma que me relacionava com qualquer outra coisa, avaliando se era boa, se fazia sentido, se combinava comigo. Mas a palavra de Deus não foi feita para combinar comigo. Ela foi feita para me confrontar. E é exatamente aí que algo começou a se perder. Eu percebi que ouvia muito, mas refletia pouco. Concordava rápido demais. Dizia amém, sem deixar aquilo atravessar minhas escolhas. O hábito de ouvir estava intacto. O compromisso de obedecer. Não era falta de informação. Pelo contrário, eu sabia versículos, conceitos, princípios. O problema não estava no que eu sabia, mas no que eu evitava fazer com aquilo que sabia. Porque fazer exigiria mudança, exigiria abrir mão de certas comodidades, exigiria admitir que algumas áreas da minha vida não estavam alinhadas com aquilo que eu dizia crer. E o hábito protege disso. Ele cria uma sensação de continuidade que substitui transformação. Enquanto eu estava ouvindo regularmente, eu sentia que estava caminhando, mesmo quando na prática eu estava parado. Essa constância sem profundidade começou a me anestesiar. A palavra, que deveria me despertar, estava sendo absorvida, sem resistência e sem efeito. Eu não lutava com o texto, não perguntava o que ele exigia de mim. Eu apenas aceitava e seguia igual. Havia uma distância crescente entre o que eu ouvia e o que eu vivia. E quanto maior essa distância ficava, mais desconfortável era encará-la. Então eu a normalizava. Dizia que era processo, que ninguém é perfeito, que o importante era continuar ouvindo, mas em algum ponto, continuar ouvindo deixou de ser suficiente. Eu comecei a sentir que estava vivendo uma fé passiva, uma fé que recebe, mas não responde, que consome, mas não se entrega, que se acostumou a ouvir a verdade sem permitir que ela mudasse nada de concreto. E isso é perigoso, porque cria a ilusão de maturidade. Afinal, eu estava ali. Eu sabia as coisas, eu participava, mas maturidade espiritual não é quanto você ouve, é quanto você se deixa transformar. Quando ouvir vira hábito, o coração cria defesas. Defesas sutis, quase invisíveis. E eu tinha construído várias delas sem perceber. Defesas contra o desconforto, contra o confronto, contra a necessidade real de mudança. Foi ali que comecei a entender. Não era falta de palavra, era excesso de exposição sem resposta. Eu tinha ouvido demais sem obedecer. E aos poucos, isso estava endurecendo algo dentro de mim. Eu ainda não sabia o que fazer com essa percepção. Só sabia que continuar do mesmo jeito não resolveria. Porque ouvir por si só já não estava produzindo vida. Saía tocado, sentindo algo profundo dentro de mim. Essa era a palavra certa. Tocava em algo dentro de mim, despertava sentimentos, criava uma sensação de proximidade com Deus. Mas, quando a semana começava, eu vivia exatamente do mesmo jeito. As mesmas reações automáticas, as mesmas escolhas impulsivas, as mesmas justificativas bem ensaiadas. E por muito tempo, eu achei isso normal. Afinal, quem muda de verdade assim, de uma hora para outra? Eu me convencia de que transformação era algo lento, quase invisível. E de fato, ela é. O problema é quando nada muda nem devagar, nem aos poucos, nem por dentro. Eu comecei a perceber que havia uma desconexão estranha entre o que eu sentia durante a mensagem e o que eu praticava depois dela. Eu me emocionava com verdades que nunca chegavam a governar minhas decisões. Eu concordava com princípios que nunca atravessavam meus hábitos. Era como admirar um mapa sem nunca caminhar. O mais desconfortável é que eu sabia exatamente o que deveria mudar. Não era ignorância. Eu sabia onde estava errando. Sabia quais áreas precisavam de ajuste. Sabia quais escolhas não combinavam com aquilo que eu dizia crer. Mas saber não estava sendo suficiente, porque a mensagem me tocava, mas não me exigia. Ela não me colocava contra a parede, não me forçava a decidir, não me levava a encarar as consequências reais da obediência e da desobediência. Ela me deixava confortável demais para continuar exatamente onde eu estava. E conforto é o maior inimigo da transformação. Eu comecei a perceber que havia uma espécie de acordo silencioso sendo feito dentro de mim. Eu me deixava emocionar, e em troca, eu me livrava da necessidade de mudar.
Eu sentia algo forte ali, e isso me dava a sensação de que algo profundo tinha acontecido, mesmo quando nada tinha sido alterado na prática. Era uma troca injusta, emoção no lugar de obediência, sensação no lugar de arrependimento, alívio no lugar de transformação. E quanto mais isso se repetia, mais fácil ficava viver igual, porque eu sempre tinha uma experiência recente para apontar, algo que tinha me tocado, algo que tinha me feito chorar, algo que Deus tinha falado. E isso parecia suficiente para calar qualquer desconforto interno. Mas havia momentos em que o silêncio me alcançava. No meio da semana, sozinho, sem música, sem palavras bonitas. E ali, longe do ambiente da mensagem, eu percebia que nada tinha realmente mudado. Eu continuava reagindo do mesmo jeito quando era contrariado. Continuava escolhendo o caminho mais fácil quando ninguém estava vendo. Continuava adiando decisões difíceis em nome da conveniência. E isso me incomodava profundamente. Porque se a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz a Escritura, ela não pode passar por mim sem deixar marcas. Ela não pode apenas tocar a superfície e ir embora. Se ela não está moldando meu caráter, algo não está certo, né? Não com a palavra, mas com a forma como eu a recebo. Talvez eu estivesse ouvindo para me sentir melhor, não para viver melhor. Talvez eu estivesse buscando alívio emocional, quando o que Deus queria era transformação prática. E transformação não acontece sem confronto. Essa percepção começou a me perseguir, porque ela colocava diante de mim uma escolha clara: continuar sendo tocado, ou permitir ser transformado. E pela primeira vez eu comecei a entender que ser tocado não é o objetivo final da fé, é apenas o começo, se houver resposta. Aos poucos, algo começou a ficar claro, não de forma agressiva, mas insistente. As mensagens que eu vinha ouvindo tinham algo em comum. Elas quase nunca me colocavam contra a parede. Elas explicavam, confortavam, incentivavam, mas raramente exigiam uma resposta concreta da minha parte. A palavra passava por mim sem me ferir. E isso não era um bom sinal. Porque quando a Escritura realmente nos alcança, ela corta, ela separa intenções, ela revela motivações escondidas, não para nos destruir, mas para nos alinhar. Eu estava ouvindo muita coisa que me deixava em paz, sem nunca me tirar do lugar. Eu comecei a perceber o quanto mensagens sem confronto são agradáveis. Elas não mexem nas áreas sensíveis, não pedem renúncia clara, não expõem ídolos sutis. Elas nos permitem continuar sendo quem somos, apenas um pouco mais animados. E eu gostava disso mais do que gostaria de admitir. Havia uma sensação de segurança em ouvir algo que não me exigia mudança imediata. Algo que explicava minhas falhas sem me chamar à responsabilidade. Algo que validava minhas intenções, mesmo quando minhas atitudes não acompanhavam. Mas a palavra de Deus não foi dada para validar intenções. Ela foi dada para transformar caminhos. Eu comecei a reler passagens que falam de arrependimento, negação de si mesmo, obediência custosa, e percebi como esses textos quase nunca apareciam do jeito que apareciam na Bíblia. Quando apareciam, vinham suavizados, adaptados, envolvidos em camadas de conforto para não incomodar demais. O problema não é falar de graça. O problema é falar de graça sem falar de transformação. Eu percebi que estava sendo alimentado com algo que me mantinha estável, mas não quebrantado, informado, mas não moldado, seguro, mas não alinhado. E isso começou a gerar um conflito interno, impossível de ignorar, porque a palavra que não confronta não produz arrependimento, e sem arrependimento não há mudança real. Eu não estava sendo levado a examinar minha vida com honestidade, a confrontar minhas prioridades, a revisar minhas escolhas à luz da Escritura. Eu estava sendo conduzido a me sentir bem comigo mesmo quando havia áreas claramente desalinhadas. E isso é perigoso, porque cria uma fé confortável demais para morrer para si mesma. O confronto não é agradável. Ele expõe, ele tira desculpas, ele nos chama pelo nome. E talvez por isso ele tenha sido deixado de lado com tanta facilidade. Mas sem ele, a palavra vira apenas inspiração espiritual, não autoridade. Eu comecei a entender que Deus não fala apenas para nos consolar, mas para nos formar. E formação exige correção, exige ajuste, exige mudança de direção, exige que algo em nós seja deixado para trás. Aos poucos, fui percebendo que aquilo que eu chamava de palavra de Deus estava mais perto de um discurso seguro do que de uma verdade transformadora. Não porque fosse mentira, mas porque era incompleta. Faltava o elemento mais difícil, o chamado à obediência prática. E essa percepção foi desconfortável, porque me colocava diante de uma escolha real.
continuar ouvindo algo que não me confrontava, ou buscar a palavra que me transformaria, mesmo que isso custasse minha zona de conforto. Logo após, não conseguia mais ouvir igual. Algo tinha sido despertado, e eu sabia, a palavra que realmente vem de Deus sempre nos chama a mudar, não apenas a concordar. Foi então que eu decidi reler. Não ouvir alguém explicar, não buscar uma mensagem pronta, apenas reler, abrir o texto bíblico sem pressa, sem destaque, sem intenção de encontrar algo que confirmasse o que eu já pensava. Pela primeira vez em muito tempo, eu me aproximei da palavra sem filtros, e isso mudou tudo. Porque, quando eu li sem mediação, sem adaptação, sem suavização, o texto não me deixou confortável. Ele não tentou me animar, ele me expôs, não de forma agressiva, mas direta, clara demais para ser ignorada. A palavra não me perguntou como eu me sentia, ela perguntou como eu estava vivendo. Eu percebi o quanto eu tinha me acostumado a ouvir a escritura fragmentada, versos soltos, aplicados rapidamente, sempre com a intenção de aliviar, nunca de ter um confronto. Quando li o texto inteiro, no contexto, algo ficou evidente. Deus não estava interessado apenas em me encorajar, Ele queria me alinhar. E alinhamento exige ajuste. Eu comecei a notar quantas vezes o texto falava de coisas que eu vinha evitando: domínio próprio, perseverança, obediência quando ninguém vê, fidelidade nas pequenas coisas, morrer para si mesmo. Nada disso vinha acompanhado de aplausos, nada disso parecia confortável, mas tudo soava verdadeiro. Foi desconfortável perceber que a Bíblia que eu lia sozinho não combinava com muitas mensagens que eu ouvia. Não porque elas fossem falsas, mas porque eram seletivas. Elas escolhiam partes que animavam e ignoravam partes que transformavam. E eu entendi algo importante. Quando escolhemos apenas o que nos conforta, deixamos de ser moldados. A palavra deixa de ser espelho e vira decoração. Reler sem filtros me obrigou a encarar incoerências que eu vinha adiando. Não houve emoção intensa, não houve lágrimas imediatas. Houve silêncio. Um silêncio pesado, mas necessário. O tipo de silêncio que surge quando não há mais como fugir da verdade. Eu comecei a perceber que transformação não acontece quando a palavra me emociona, mas quando ela me governa. Quando ela passa a orientar decisões reais. Quando ela começa a contrariar vontades, não apenas validar sentimentos. E isso exigiu algo que eu vinha evitando há muito tempo: responsabilidade espiritual. Não era mais possível dizer isso me tocou sem perguntar, isso me mudou. Não era mais possível ouvir sem responder. Não era mais possível chamar de palavra de Deus algo que não produzia fruto concreto. A leitura sem filtros não me afastou da fé. Pelo contrário, ela a tornou mais séria, menos dependente de sensações, mais comprometida com verdade. Eu percebi que Deus não estava tentando me impressionar, Ele estava tentando me formar. E formação dói, porque formar exige cortar excessos, corrigir desvios, quebrar resistências internas. Não é confortável, mas é necessário. Pela primeira vez, eu senti que a palavra estava fazendo algo real em mim, não porque eu me sentia bem, mas porque eu estava sendo confrontado com quem eu realmente era. Foi ali que algo mudou de direção, não de forma visível, mas profunda. Eu parei de buscar mensagens que pareciam palavra de Deus e comecei a buscar a palavra que realmente me transformava. Sabe aquela famosa frase, a verdade vos libertará? Pois é, ela é linda, poética, cheia de esperança, mas o que ninguém te conta é que antes do libertar, a verdade primeiro incomoda. E incomoda muito. É como acender uma luz forte num quarto que ficou no escuro por anos. No começo, a luz dói, cega, te faz querer fechar os olhos de novo e voltar para a escuridão confortável que você conhecia. Essa escuridão pode ser um relacionamento que não te faz mais feliz, um trabalho que suga sua alma, ou até mesmo crenças sobre você mesmo que te limitam. Viver na mentira, mesmo que seja uma mentira que a gente conta para si mesmo, é mais fácil, é previsível. Você já conhece o roteiro, as falas, o final. A zona de conforto é quentinha, aconchegante, mas ela também é uma gaiola. Uma gaiola dourada, talvez, mas ainda assim, uma gaiola que te impede de voar. E quando a verdade bate na porta, ela não pede licença. Ela chega chutando tudo, bagunçando a sua estante de certezas, quebrando seus bibelôs de ilusão. E dói. Dói perceber que você investiu tempo, energia e emoções em algo que não era real, ou que não era para ser. Esse incômodo é o primeiro estágio da transformação. É o seu corpo, sua mente, sua alma gritando: chega, algo está errado aqui. É a febre que indica uma infecção. Você pode tentar ignorar,
tomar um remédio para baixar a febre e fingir que nada está acontecendo. Mas a infecção continua lá, crescendo, se fortalecendo. O incômodo com a verdade funciona da mesma forma. Ele é o sintoma de que a sua vida atual não cabe mais em você. É o sinal mais claro de que você precisa de mudança. Eu lembro exatamente quando isso aconteceu comigo. Foi um processo lento, gradual. Primeiro, uma pulga atrás da orelha. Depois, uma insatisfação constante, um vazio que nada preenchia. Eu tentava me distrair, comprar coisas, viajar, sair com amigos, mas a sensação voltava, sempre mais forte. E então, um dia, a ficha caiu. A verdade sobre o que eu precisava mudar na minha vida se apresentou, nua e crua. E meu primeiro instinto foi negar, lutar contra ela, arranjar mil desculpas, culpar os outros, o mundo, o universo. Foi um período de muita angústia. Eu me sentia perdido, com raiva, com medo, porque encarar a verdade significava tomar decisões difíceis. Significava sair daquela gaiola quentinha e enfrentar o mundo lá fora, sem garantias, sem mapa. Significava abrir mão de seguranças que eu levei anos para construir. E esse é o ponto. A verdade exige coragem. Ela te chama para a responsabilidade da sua própria vida. Mas aí, algo mágico acontece. Quando você para de lutar contra o incômodo e decide encará-lo, você começa a ver uma fresta de luz. Você começa a perceber que, por mais assustador que seja, o caminho da verdade é também o caminho da autenticidade. É o caminho de volta para casa, para a sua essência. E esse incômodo inicial, essa dor aguda, começa a se transformar. Ela vira força, vira clareza, vira direção. Aquele desconforto que parecia insuportável se torna a sua maior bússola. Ele te mostra exatamente onde a mudança precisa acontecer. Foi nesse momento que eu entendi. O incômodo não era meu inimigo. Ele era o meu maior aliado. Ele era o sinal mais claro de que, finalmente, algo estava diferente. De que eu estava acordando. De que eu estava no caminho certo. Mesmo que o caminho fosse íngreme e cheio de pedras. A libertação não é um evento instantâneo e um processo. E ele começa exatamente nesse ponto de atrito. Nesse desconforto que te tira o sono. Então, se você está se sentindo assim agora, se a verdade está te incomodando, te tirando do eixo, respire fundo, não fuja, acolha esse sentimento. Ele é a prova de que você está vivo e pronto para o próximo nível. É o Senhor te dizendo que a sua versão mais livre e autêntica está do outro lado desse medo. E acredite, a vista de lá é incrível. Esse foi o sinal mais claro de que algo finalmente estava para mudar, e mudou tudo. Obrigado por assistir. Se essa mensagem ressoou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. Até a próxima. A compreensão final não veio como revelação grandiosa, veio como um ajuste silencioso de expectativas. Eu percebi que por muito tempo eu tinha procurado transformação no lugar errado. Eu esperava que ela viesse junto com a emoção, com o impacto imediato, com aquela sensação clara de que algo aconteceu. Mas transformação raramente anuncia a própria chegada. Ela acontece devagar. A mágica acontece no invisível, nas escolhas certas que fazemos quando ninguém está vendo, no cansaço de dizer não para o que sempre foi fácil, na disposição de obedecer, mesmo quando não há recompensa emocional imediata. Eu entendi que sensação é volátil. Ela depende do ambiente, do tom, do momento. Transformação não. Ela se manifesta na constância, no interior, na forma como eu vivo quando não estou cercado por palavras bonitas. E isso mudou completamente a forma como eu passei a enxergar a palavra de Deus. Eu parei de perguntar se a mensagem foi boa. Passei a perguntar se ela foi verdadeira. E mais do que isso, se eu estava disposto a responder a ela, porque a palavra de Deus não foi feita para ser admirada. Ela foi feita para ser obedecida. E a obediência quase nunca é emocionante. Ela é fiel, persistente, silenciosa. Hoje, eu entendo que muitas coisas podem parecer palavra de Deus, podem citar versículos, usar a linguagem certa, tocar emoções reais, mas a verdadeira palavra sempre deixa marcas. Ela reorganiza prioridades, ela redefine valores, ela mexe com um que antes parecia intocável. Transformação não é o que eu sinto no momento, é o que eu faço depois que um momento passa. E talvez essa seja a diferença mais importante que eu aprendi. Deus não está interessado apenas em me tocar. Ele quer me formar. Não apenas me animar, mas me alinhar. Não apenas me consolar, mas me conduzir a uma vida que reflita o que eu digo crer. Hoje,
Quando algo me emociona, eu sou grato. Mas quando algo me confronta, eu presto atenção, porque o confronto revela onde a palavra ainda precisa trabalhar. E isso, por mais desconfortável que seja, é um sinal de vida. Talvez você também esteja cercado de mensagens que parecem palavra de Deus, mas não produzem mudança real. Talvez você esteja cansado de se sentir impactado e continuar igual. Se for assim, saiba, a transformação que Deus produz raramente vem acompanhada de aplausos, mas sempre vem acompanhada de fruto. E o fruto não aparece no culto, ele aparece na vida. Por muito tempo, eu achei que estava sendo transformado porque me sentia tocado. Hoje, eu entendo que estava apenas sendo alcançado emocionalmente. A transformação começou quando eu parei de buscar o que me fazia sentir bem e comecei a me submeter ao que me fazia mudar. Isso parecia a palavra de Deus, mas não me transformava. A verdadeira palavra não nos deixa no mesmo lugar. Ela nos chama para um caminho mais estreito, mais profundo, mais honesto. Um caminho onde nem tudo é confortável, mas tudo é verdadeiro. Se essa história encontrou algo em você, talvez não seja coincidência. Talvez seja um convite. Não para ouvir mais uma mensagem, mas para permitir que a verdade governe sua vida, mesmo quando isso custa algo. A emoção é o que nos move. Às vezes a gente nem percebe que está fazendo algo errado, mas a palavra, quando realmente acolhida, transforma. Olá, meus amigos e amigas. Que a paz esteja com todos vocês. Hoje, quero conversar sobre um tema que considero fundamental para a nossa caminhada de fé: a diferença entre emoção e unção. Muitas vezes, esses dois conceitos se misturam e podem nos confundir, nos levando a buscar experiências superficiais, em vez de uma conexão profunda e transformadora com Deus. Vamos começar falando sobre a emoção. A emoção é uma parte maravilhosa da nossa experiência humana. Sentir alegria, chorar de gratidão, arrepiar-se durante um louvor. Tudo isso é válido e pode sim ser uma resposta genuína à presença de Deus. Não há nada de errado em se emocionar na igreja ou em momentos de oração. As emoções são como o tempero da vida. Elas dão cor e sabor aos nossos momentos. Deus nos criou como seres emocionais e Ele se alegra quando nosso coração transborda de gratidão e amor por Ele. O problema começa quando a busca pela emoção se torna o foco principal da nossa fé. Quando vamos à igreja não para encontrar Deus, mas para sentir algo. Quando medimos a qualidade de um culto ou de uma pregação pela quantidade de arrepios ou lágrimas que tivemos. Essa busca incessante por sentimentos pode nos tornar espiritualmente instáveis. Ficamos dependentes de um ápice emocional e quando ele não acontece, começamos a duvidar da nossa fé, da presença de Deus ou até mesmo do nosso valor espiritual. É como alguém que só come doces. No começo é ótimo, mas com o tempo, falta nutrição e a saúde fica comprometida. Agora, vamos falar sobre a unção. A unção é algo muito mais profundo. Enquanto a emoção é uma reação da nossa alma, a unção é uma ação do Espírito Santo em nós e através de nós. A unção não é apenas sobre sentir, é sobre ser. É o poder de Deus que nos capacita, nos transforma e nos equipa para cumprir o seu propósito. A unção traz consigo mudança de caráter, fruto do Espírito, sabedoria para tomar decisões difíceis e força para perseverar nas provações. Pense nisso. A emoção de um culto pode durar algumas horas, ou no máximo, até o dia seguinte, mas a unção te sustenta na segunda-feira de manhã, quando o despertador toca e os desafios da semana começam. A unção te dá paciência no trânsito, sabedoria no trabalho e amor para lidar com sua família, mesmo quando é difícil. A unção produz transformação duradoura, não apenas um momento passageiro de euforia. Então, como podemos diferenciar as duas coisas? Uma boa forma de avaliar é olhar para os frutos. A emoção por si só não produz mudança de vida. Ela pode te fazer chorar no domingo, mas não necessariamente te impede de cometer os mesmos erros na terça-feira. Já a unção, essa sim, gera transformação. Ela te convence do pecado, te dá força para mudar e te molda para ser mais parecido com Cristo a cada dia. A unção nos leva a amar mais a Deus e ao próximo, a buscar a santidade e a ter um compromisso real com o reino. Não estou dizendo para você reprimir suas emoções. De forma alguma. Deixe seu coração ser tocado. Cante com alegria. Chore na presença de Deus, mas não pare aí. Busque algo mais profundo. Busque a unção que transforma, que capacita, que te sustenta em todos os momentos. Em vez de perguntar, o que eu senti hoje? Comece a se perguntar, como Deus me transformou hoje? Como posso servir melhor por causa do que Ele fez em mim? Essa é a busca que nos levará a uma fé madura
sólida e verdadeiramente poderosa. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos na fé. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.